Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Nesta noite nós queremos agradecer ao nosso Deus, louvar o seu nome, com o privilégio de mais uma noite reunidos aqui para louvarmos e agradecer o nome do nosso Deus. Nós estamos reunidos nesta noite, nós aqui, vocês aí na sua casa, para que nós possamos prestar um culto ao nosso Deus. Então neste momento nós estamos começando este culto, nós queremos agradecer a você por estar aí nos ouvindo, nos vendo. Então você que está aí assistindo, muito obrigado pela sua participação, por estar nos acompanhando, nesse período. Então nós estamos felizes e gratos a Deus pela sua participação conosco. Então nós queremos te agradecer por isso, muito obrigado pela sua companhia conosco, mesmo que estamos distantes, mas nós sabemos depois, que vai ver depois no futuro, mas que Deus possa nos abençoar agora e mesmo quando Ele puder permitir que você possa ver esta filmagem mais tarde, em outro momento qualquer. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela tem esse poder de fazer a mudança em todos os tempos. Então eu quero compartilhar com você nesta noite gratidão ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado por nós. Na semana passada nós tivemos aqui um pedido de oração do amigo Carlos Bandini, nosso amigo, colega de trabalho. Ele pediu aí no e-mail da igreja a oração pelo pai dele, o seu Severino, e a irmã dele, Clécia. Então nós queremos agradecer a Deus junto com os irmãos, porque o seu Severino saiu da UTI, está agora ele está num quarto, está se recuperando, está internado ainda, mas está no quarto. Então nós louvamos a Deus pelos irmãos, pelas orações que foram feitas, e ele está um pouco melhor, saiu da UTI. Então eu quero pedir aos irmãos para continuar orando pelo seu Severino, o Carlos, porque a Clésia tem uma ferida muito grande, ela carece dessa ferida que ela seja tratada, e ela carece das nossas orações. Elas não estão ficando por conta da infecção, então ela está sendo tratada em casa. Então vamos continuar orando pela Clécia. Quero pedir também gratidão a Deus pela vida da irmã Eva. A irmã Eva estava internada, já está de alta. Não sei se estamos vendo, mas que Deus possa. Estamos gratos a Deus pela sua recuperação, irmã Eva. Que Deus abençoe. Em breve estaremos nos vendo, nos cumprimentando, na permissão de Deus. Que Deus abençoe, irmão. E aqueles irmãos que ficam enfermos aí na Sicília, esperamos que tenham melhorado também. Nós vamos estar orando também por todas essas pessoas, e quero estar orando por você também que está aí na sua casa. Neste momento nós vamos colocar diante do nosso Deus para começar junto nesta noite. Então convido você para orar comigo nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Seu nome. Sou grato ao Senhor pela oportunidade de mais um dia de vida que o Senhor nos permite, porque eu sou o dono da vida, é o doador da vida. Nós sabemos que tudo o que acontece conosco vem de acordo com a sua vontade, porque o Senhor tem controle de tudo. Na verdade, nós estamos aqui reunidos como igreja, mas a comunhão é muito maior do que isso, porque nós sabemos que nossos irmãos estão do outro lado, ouvindo a sua palavra, dispostos a compartilhar, se comunicando com os familiares, com comunhão, vivendo esse momento da maneira que o Senhor permitiu. Então nós queremos pedir por cada família da igreja, que o Senhor continue guardando, dando força, Senhor Deus, neste momento, guardando esse momento de quarentena, mas que estejam cheios do seu Santo Espírito, cheios do seu Santo Espírito, cheios de vontade de se servir, de adorar e de te servir, Pai. Queremos colocar diante da sua vida do seu Severino, agradecer, Senhor Deus, pela melhora, porque antes estava na UTI, agora ele está no quarto, se recuperando, em breve estará em casa, segundo a sua vontade. Peço pela Clécia também, pela recuperação, que o Senhor possa ser com o tratamento dela. Quero colocar diante do Senhor a irmã Eva, agradecer pela melhora dela, pedir para a irmã Cecília, que o Senhor possa estar sendo com a saúde dela também. E aqueles irmãos ou irmãs que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar visitando, dando a cura, dando o tratamento, Senhor Deus, de forma que as pessoas estejam boas diante do Senhor. Mas acima de tudo, Senhor Deus, nós pedimos pela vida espiritual, porque sabemos que a saúde espiritual é o que vai determinar toda a nossa vida. Nós carecemos, Senhor Deus, da direção do Teu Santo Espírito, uma vida que entenda de fato e ouça a voz do Seu Santo Espírito, Senhor Deus. Para isso nós precisamos abandonar pecados, precisamos buscar a cada dia a Sua face. Então eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a poder te servir, a deixar que o Seu Santo Espírito use nossas vidas de maneira que exalte e engrandeça o Seu nome. Pai, receba este culto nesta noite, receba de modo que agrade ao Senhor, que exalte o Seu nome. Eu quero agradecer pelo Senhor pela vida do Fred, da irmã Juliana, da artista que está, da irmã Luciene, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, Pai. Nós pedimos que o Senhor receba este culto em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus em Filipenses, pedir você que abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, e lhe deu o nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesta noite nós vamos estar falando sobre a missão de Jesus Cristo, é a nossa necessidade. Baseado nesse texto, nós vamos estar falando sobre a missão do Senhor Jesus. Então daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Nesse momento, vamos louvar o nosso Deus. Está com a palavra nesse instante. Graças a Deus, irmãos, amém? Vamos continuar, né? A nossa oração, o nosso culto ao nosso Deus. Vamos estar cantando, louvando, adorando, exaltando a esse Deus maravilhoso, amém? Queria também agradecer a você que não faz parte dessa igreja, você que frequenta talvez outra igreja, ou até mesmo dentro do bairro. Eu já percebi que tem pessoas assistindo, né, a nossa live aqui na nossa igreja Batista em Marinho. Queria agradecer pela sua vida, né? Deus esteja abençoando juntamente, independentemente de religião, de onde você estiver neste momento. O nosso intuito aqui essa noite é somente adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Então vamos cantar a música aqui, a música que foi escrita em Atos 2. Vamos adorar o nosso Deus.
esse próximo cântico, nós vamos dizer ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso esse nome é, ó quão poderoso esse nome é, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos depararmos neste momento, vamos nos derramar na presença do nosso Deus. Vamos exaltar você que está neste momento, juntamente conosco, nesse culto. Peço que você cante com toda a tua alma, com toda a tua vida, e declare que o nosso Deus, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece a nossa vida. Então nada mais justo do que nós declararmos ao nosso Deus, dizendo: lindo, maravilhoso, poderoso é o teu nome, Senhor Jesus.
declaro que poderoso esse nome é para fazer tudo muito mais em nossas vidas, no nosso país, nesse nosso mundo. Amém. Que você possa refletir nessas canções que nós cantamos neste momento. Lembre durante a semana, vivencie cada palavra que foi cantada. Esse é o nosso tempo que nós temos. Creio que Deus nos colocou nessa posição para nós buscarmos a cada dia mais e mais o nosso Deus. Então não perca tempo, não faça coisas vãs na sua vida. Este momento, busque intimidade e a presença do nosso Deus nas nossas vidas, em minha vida, na sua vida. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vou pedir um favorzinho de vocês aí. Quem está me ouvindo bem, faz um. Beleza para mim aí, faça favor. Por favor. Consegue me ouvir bem daí? Vamos ler a palavra de Deus. Alguém consegue me ouvir bem? Todos estão ouvindo bem? Vamos ler a palavra de Deus em João, no capítulo 5, do versículo 19 ao 30, ao 29. João 5, de 19 a 29. Ok, muito obrigado. Obrigado, entendendo que vocês estão me ouvindo bem. Ótimo. O Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 29. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você para orar. E nesta oração eu quero convidar as crianças, adolescentes, nossos jovens, que estejam orando conosco também. Mesmo de longe, nós continuamos com essa prática de oração. Porque nós entendemos que quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece. Vamos orar.
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida. Nós somos gratos por esta oportunidade, Senhor Deus, de poder proclamar a Sua palavra com liberdade, Senhor Deus. Mas nós pedimos, Senhor Deus, a Sua direção, pedimos a Sua orientação, para que venhamos a falar somente em nome de Jesus. Que sejamos aqui, Pai, instrumentos do Seu Santo Espírito, que possamos ser usados pelo Senhor. Não que venhamos falar de nós mesmos, mas que possamos transmitir aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu agradeço por essa oportunidade. Peço que a Tua palavra ache morada, Senhor. Que o Seu Santo Espírito venha convencer do pecado, da justiça e do juízo nesta noite. Que as pessoas que estão ouvindo, que possam ser tocadas pelo Seu Santo Espírito. Nós somos gratos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em João, capítulo 5, retrata o Senhor Jesus, a partir do versículo 16, fazendo uma autodefesa. Isso vai até o versículo 47, capítulo 5 de João, onde o Senhor Jesus está fazendo sua autodefesa com os judeus que estavam denunciando, estavam criticando, porque Jesus havia violado o sábado na visão dos judeus, dos fariseus. Então eles estavam agora criticando Jesus e achavam que Jesus era digno de morte, porque Jesus havia curado um homem no dia de sábado. Eles não pararam para notar que Deus havia efetuado aquela cura através do Senhor Jesus, mas que alguém que estava doente foi curado. Não, eles estavam preocupados com o cumprimento do sábado. E aí eles começam a denunciar Jesus. Versículo 17 diz assim: mas ele disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Palavra do Senhor Jesus. E aí, por isso, pois que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então isso para os judeus era uma afronta, era um descumprimento da lei, e alguém que descumpria a lei merecia a morte. Então eles entendiam que eles estavam defendendo a lei de Deus, que eles estavam defendendo tudo aquilo que eles acreditavam, e Jesus estava profanando. Então eles começam a discutir com Jesus sobre isso, e Jesus aproveita e faz a sua autodefesa. E a autodefesa de Jesus é a sua missão. A missão de Jesus é explicada aqui na sua autodefesa. E é interessante que quando Jesus faz essa autodefesa, ele começa a falar sobre a sua missão, sobre por que ele estava ali, qual era a importância do seu trabalho. Então Jesus começa dizendo para eles assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante fará. Então o Senhor Jesus está agora dizendo para eles que Ele é Filho de Deus. E irmãos, entendam uma coisa: para o judeu, alguém dizer-se filho de Deus é a mesma coisa que ser de Deus, ser igual a Deus. Isso era uma coisa terrível para os judeus. Eles sabiam da vida do Messias, mas eles não criam que aquele que estava com eles ali fosse o Messias prometido, o Jesus Cristo. Então Jesus começa a dizer para eles que Ele era o Filho de Deus e que Ele fazia as coisas que Deus havia permitido que Ele fizesse. Ou seja, Ele não estava andando na contramão de Deus, Ele não estava desobedecendo a Deus, Ele não estava concorrendo com Deus e nem com a lei de Deus, mas Ele estava fazendo tudo junto com Deus, porque nada do que Ele estava fazendo era sem a permissão de Deus. Jesus demonstra a sua submissão a Deus. Nós lemos no começo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, onde ali Paulo explica quando Jesus se entregou. No louvor nós vimos também, Jesus desceu da sua glória como Deus, se fez homem, se humilhou como forma de servo, morreu em morte de cruz no nosso lugar. Então Deus se faz homem. João é um dos evangelistas que defende que Jesus é Deus. No capítulo 1 ele já fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Gênero do Pai, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, e ele está dizendo para os judeus que ele é Deus. Então ele continua dizendo na sua autodefesa para os judeus que ele é Deus, ama o Filho e iria mostrar tudo o que faz, e ia permitir que Jesus fizesse maiores obras do que estava mostrando ali, para que ele se maravilhasse. Então Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, Deus me ama e vai permitir que eu faça maiores obras do que ressuscitar alguém que já morreu.
Ele pede agora ele continua dizendo que as maiores obras ele faria, então ele iria vivificar as pessoas. E ele continua: assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E agora Jesus fala de uma coisa interessante. Lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, nós temos a história de Elias com a viúva de Serepta, quando o filho desta falece. E aí Elias clama a Deus por 3 vezes para que Deus traga a vida dessa criança de volta. E na terceira vez ele pede para que Deus volte a colocar a alma daquela criança no lugar. Ele clama a Deus assim, e Deus assim faz. Então Jesus está usando talvez uma coisa que eles conheciam, de que Deus ressuscitava pessoas. No segundo livro ainda do Reis, no capítulo 4, agora com Eliseu, com a Sunamita, ela tem um filho, e logo depois ela perde esse filho, e Eliseu, usado por Deus também, vai até aquela senhora, e Deus usa a vida dele para ressuscitar aquela criança. Então quando Jesus disse que Deus tem poder para ressuscitar, os judeus sabiam o que Jesus estava dizendo, que de fato Deus ressuscitava pessoas. Mas agora ele diz que assim como o Pai tem poder para ressuscitar, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Jesus está falando agora de vida e de morte. Jesus está dizendo alguma coisa da sua missão, que Ele veio para dar vida, para vivificar alguns que estavam mortos. Então Ele tem esse poder dado por Deus. Então Ele diz aqui, continua dizendo que a ninguém julga, mas Pai ninguém julga, mas Ele confiou o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho. E aí Jesus continua dizendo para eles o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas Ele confiou o julgamento ao Filho. João capítulo 3, versículo 36, o Senhor Jesus diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus recebeu essa incumbência de Deus. A missão de Jesus, em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora Jesus está explicando a sua missão para eles. Ele veio vivificar, ou seja, Jesus veio para dar vida, e Ele veio para julgar também. Jesus veio como juiz. Os 3 ofícios que Jesus compõe na história é rei, sacerdote e profeta. Como rei, ele vai julgar o seu povo. Como profeta, ele traz as palavras de Deus, ele traz aquilo que Deus colocou no seu coração. E como sacerdote, ele é aquele que faz sacrifício. No Antigo Testamento, o sacerdote era responsável pelo sacrifício. E interessante, o sacrifício pelo pecado era feito com um cordeiro, e esse cordeiro morria. Agora Jesus, além de ser o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é também o sacrifício desse povo. Ou seja, ele vai representar, ele vai morrer e vai ter sua vida de volta. Ele explica isso aqui. Então ele diz que agora os judeus, que se diziam pessoas que honravam a Deus, que se gabavam de ser pessoas que cumpriam a lei de Deus, que exigiam cumprimento da lei de Deus e que honravam a Deus, eles precisavam provar que honravam a Deus honrando ao Filho. Então a coisa se inverte. Jesus estava sendo denunciado, estava violando a lei de Deus. Agora ele põe para os judeus que, se eles quisessem de fato honrar a Deus, eles precisavam honrar a Jesus Cristo. E o Senhor Jesus continua dizendo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A missão de Jesus Cristo é tirar a humanidade da morte eterna. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e Deus nos vivificou através de Jesus Cristo. Jesus diz agora para os judeus que eles estavam mortos nos seus pecados e Ele veio para fazer isso. Versículo 25, ele diz assim: é verdade, vos digo, que vem a hora e que já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Interessante que Jesus fala de morte 2 vezes, de mortos 2 vezes. O primeiro morto que ele está falando são pessoas que estão vivas com suas faculdades mentais, mas que estão longe de Deus, por causa do pecado lá do Éden. Desde aquele pecado, nós estamos separados de Deus, mortos diante de Deus. Então Jesus veio para essas pessoas, e depois ele vai falar no finalzinho que os mortos ouvirão do sepulcro a voz do Filho do Homem, pela autoridade que foi recebida. Então Jesus fala da sua missão,
fala da nossa necessidade. Eu quero compartilhar com você nesta noite a missão de Jesus é a nossa necessidade. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com a missão de Jesus, que é a nossa necessidade. Nós sabemos que a missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para julgar, e Jesus veio para resolver aquele problema do pecado lá desde a fundação do mundo. Jesus agora como juiz, e veio pisar sobre a cabeça da serpente, e veio buscar o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Ele tem essa missão, e ele se apresenta para os judeus dizendo: eu estou aqui porque sou filho de Deus, filho do homem. E é interessante que ele se apresenta como filho do homem, se identificando lá com o filho do homem de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que o filho do homem viria para julgar. Então, quando ele fala filho do homem, é a identificação humana, que ele é tanto humano como divino, mas principalmente das escatologias, já que Daniel já falava há muito tempo. Então essa é a missão do Senhor Jesus, mas ele vem buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira coisa que eu aprendo com a nossa necessidade diante da missão de Jesus é que a humanidade, ela carece de ser vivificada por Jesus Cristo. Versículos 19, 21 e 25. Em verdade, o filho nada pode fazer desse mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai, porque tudo que ele fizer, o filho também semelhantemente o faz. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quem ouve a minha palavra, perdão, 25. E em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus está dizendo da nossa necessidade. É interessante que diante de um problema, diante de um questionamento, de uma discussão, o Senhor Jesus tinha no seu plano expor para aquele povo, explicar que ele estava ali para salvá-los. Estava para dizer para eles que eles, mesmo religiosos, mesmo pessoas celosas pela lei, pela palavra de Deus, eles estavam perdidos, eles estavam mortos nos seus pecados e delitos. E eu quero dizer para você, e talvez você que está me ouvindo tenha algum problema, alguma coisa a se resolver, mas eu quero dizer para você que o maior problema da humanidade é vida. Ou seja, a humanidade está morta sem Deus, ela carece de vida. Temos muitas necessidades, mas a maior necessidade que nós temos é de ter vida em Cristo Jesus. E ele fala isso aqui nesses 3 versículos. A humanidade carece de ser vivificada por Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. E o Senhor Jesus está dizendo que vai chegar a hora em que aqueles que ouvirem a voz do Filho, eles vão viver, ouvir a ponto de entregar as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então a missão do Senhor Jesus é salvar a humanidade perdida. E para ter essa salvação do Senhor Jesus, é necessário ouvir a voz do Senhor Jesus. É preciso ouvir a voz de Jesus. É necessário ouvir aquilo que a palavra de Jesus tem para nos dizer sobre nossas vidas. A Bíblia ela fala sobre Deus, fala sobre a criação, fala sobre nós e fala de tudo o que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, meus amados, é de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio buscar os perdidos. Os judeus não entendiam muito bem essa questão de estarem mortos nos seus pecados, porque eles achavam que eram religiosos e não precisavam de ouvir a Jesus Cristo. Estavam se gabando nas suas próprias religiosidades, mas Jesus diz que era necessário ouvir a sua voz. Era necessário. Deus, na verdade, e nós, na verdade, já tomamos conhecimento da necessidade de sermos libertos do pecado através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero perguntar para você, você consegue entender que o Senhor Jesus ele veio para salvar, tirar as pessoas da morte? É interessante, meus irmãos, que a humanidade está em um sepulcro aberto. O mundo é um sepulcro aberto. O mundo é um grande cemitério, onde tem pessoas mortas que estão andando, trabalhando, estudando, ensinando,
talvez até pregando por aí. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Jesus Cristo. Então Jesus veio para resolver isso. Jesus veio para dar vida, e ele disse que aqueles que ouvirem a sua voz vão ser salvos. Então, ao Deus dar poder a Jesus, a dar autoridade, ou seja, Jesus se faz homem, mas vem, é Deus, é divino, com toda essa autoridade, ele é o único que pode resolver o problema de morte da humanidade, porque a humanidade está morta, não há nada que o homem possa fazer para herdar a salvação. A única forma é Jesus. Nós somos salvos só por Jesus, não há nenhum outro nome pela qual nós podemos ser salvos. Eu não sei se você consegue compreender isso. Jesus desceu do céu, desceu da sua glória, como foi cantado, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, para resolver o problema da morte na humanidade. A humanidade estava condenada, debaixo da ira de Deus. Quem nos tira da ira de Deus? O próprio Deus, que se faz homem, morre no nosso lugar e dá vida no nosso lugar. Então eu quero dizer para você que o mundo é um grande cemitério, onde tem pessoas mortas, mesmo estando vivas, mortas porque a Bíblia diz que nós estamos separados da glória de Deus, e essa separação nos dá morte espiritual, e nós carecemos, a nossa necessidade é de Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus. Então, se Jesus é a única solução para que nós possamos ter vida, ou seja, ouvir a voz dele, então a primeira coisa que ele fala de ouvir voz, de os mortos ouvir, ele está falando para os judeus, lá, vocês vão ter que ouvir a voz do Filho. Se vocês ouvirem como mortos, vocês vão viver, vocês vão reviver. E isso é para todos em todos os tempos, até a volta do Senhor. Aqueles que ouvirem a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor Jesus e a obedecer, eles vão sair da morte e vão passar para a vida. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém vai poder resolver o problema da morte da humanidade. A humanidade, a gente pode fazer o exemplo do morto, um defunto, está ali no caixão, imóvel, não pode fazer nada por ele mais, porque partiu. O morto espiritual é assim também, ele não pode fazer nada, ele anda, ele trabalha, ele estuda, mas ele está espiritualmente morto, ele carece de ouvir a voz de Jesus, para ele poder sobreviver. Então, quero dizer para você, a religião não pode salvar, mesmo que seja religioso, porque Jesus estava falando do povo mais religioso que a gente pode ter conhecido na história, o judeu, mais conhecedor de Bíblia que a gente possa conhecer, o judeu. Mas tinha uma coisa, eles não conheciam Jesus, sabia que Jesus viria, o Messias viria, mas eles não criam, e quando não criam, continuaram debaixo da ira de Deus e consequentemente mortos espiritualmente. Então a situação da humanidade diante de Deus é de perdido. Efésios 2:1 diz assim: estávamos mortos em vossas transgressões e pecados, mas através de Jesus Cristo nós somos vivificados. Quem vai ser vivificado? Aquele que ouve a palavra de Jesus, aquele que ouve a sua voz, essa pessoa vai ser liberta da morte. Então, os que ouvirem viverão, versículo 25. Então Jesus está dizendo que mesmo que a pessoa esteja viva com todas as suas faculdades mentais, ela, se não ouviu Jesus ainda, ela se encontra morta. E isso não é privilégio de uma igreja falar sobre isso, isso é a palavra de Deus. A humanidade está morta sem Jesus, ela carece de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Eu quero dizer para você, você consegue entender que há pessoas que estão vivas, mas estão mortas diante de Deus? Você crê nisso? Se você crê nisso, creia que essas pessoas precisam entregar a sua vida, ouvir Jesus, a ponto de entregar a sua vida para Jesus. Nosso aniversário da nossa igreja esse ano, 51 anos da igreja, o tema foi quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós fizemos aí um trocadilho: quem é de Deus obedece a palavra de Deus. Então quem de fato ouvir e obedecer a Jesus Cristo, ele sai da qualidade de morto espiritual para vivo espiritual, e ele já recebe a garantia da vida eterna através de Jesus. Você consegue entender que
você precisa ser vivificado por Jesus, que essa é a nossa maior necessidade. A nossa necessidade não é saúde, é uma necessidade, questionamento válido. A nossa necessidade às vezes é moradia, alimentação, salário, emprego, uma condição boa para viver, que dê satisfação. Mas a maior necessidade que nós temos é de ter vida e vida espiritual, vida com Deus, aquela vida dada por Deus. Além da vida física, Ele dá um novo nascimento, como o Senhor Jesus explica aqui no capítulo 3 de João. Então, se você entende que a sua maior necessidade é vida eterna, como está a sua vida? Você já tem a vida eterna? Você já recebeu a vida eterna? Se a única maneira de sair da situação da morte, mesmo estando fisicamente vivo, é entregando ao Senhor Jesus, eu pergunto, você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? A segunda coisa, que a missão do Senhor Jesus mostra que nós necessitamos, é de honrar a Deus. Essa é a segunda coisa que eu aprendo, e eu quero compartilhar com você. Quem honra a Deus deve entregar sua vida ao Senhor Jesus. Versículo 22 a 24 diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E aí versículo 25 ele diz aquilo que nós falamos: vai chegar a hora em que as pessoas que ouvirem a voz do Filho do Homem e crerem, ouvirão, viverão. Então, aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí eu faço uma pergunta assim: se a pessoa só vai ter a vida eterna se ouvir a palavra de Jesus e crer naquele que o enviou, você concorda comigo que é necessário fazer alguma coisa depois dessa informação de Jesus Cristo para ter vida? Então a segunda coisa que eu aprendo aqui é que quem honra a Deus deve honrar ao Filho. Os judeus se gabavam de ser o povo de Deus, que exigia o cumprimento da lei de Deus, inclusive cobravam observância, estavam cobrando de Jesus. Por isso que aconteceu essa conversa. Eles precisavam agora provar que de fato honravam a Deus. E Jesus diz: olha, se vocês de fato honram a Deus, foi-me dada a autoridade para julgar, para fazer o julgamento. Então, essa autoridade foi me dada. E agora, vocês que dizem que honram o Pai, vocês têm que honrar o Filho. Porque se vocês não honram o Filho, vocês também não honram o Pai. E não é diferente, irmãos. Não é diferente hoje. Muitas pessoas dizem que honram a Deus, que amam a Deus, mas na prática elas não aceitam o chamado de Jesus para a vida. Então, para a tristeza do judeu, quem honra a Deus deve honrar a Ele. Ou seja, é como se Jesus dissesse para eles assim: olha, vocês, para honrar a Deus, vocês precisam entregar a vida de vocês para mim. Vocês precisam seguir a mim, se entregar a mim, ao meu senhorio. E isso para os judeus era muito complicado, porque eles não acreditavam ainda que Jesus fosse Deus. Então, eu quero dizer para você nesta noite: se você acredita de fato em Deus, você precisa honrar a Deus. Você só vai conseguir honrar a Deus se você honrar Jesus Cristo. Não tem gente que fala: eu acredito em Deus, mas Jesus para mim, eu penso igual aos judeus, ele não veio ainda não. Você está com um problema, porque Jesus diz em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Quem quer honrar a Deus precisa entregar a vida para Jesus. Quem quer honrar a Deus precisa honrar o Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que seria se honrar na prática? Aí ele fala no versículo 24: quem ouve a minha palavra, ouvir, como eu falei no primeiro, você tomar uma decisão. Você está morto, você descobriu que você não está vivo espiritual, que você está longe de Deus, você não tem um comprometimento com Deus verdadeiro, então você está morto espiritual. A Bíblia diz isso, eu estava também assim. Essa é a situação da humanidade toda. Alguns ouviram já, eu já passei por essa oportunidade de ouvir a voz de Deus e saber, crer nesse texto,
de ter a vida eterna, de ter entregado a vida para o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, você sabe qual é a sua situação diante de Deus? Não adianta você dizer que vai ser quando você morrer que você vai saber, porque a Bíblia diz que tem que ser aqui. E Jesus disse que é só aqueles que ouvem a sua palavra e só aqueles que creem naquele que enviou ele. Esses têm a vida eterna. Não é ter, não, é no presente. A partir do momento em que você entrega a vida, que você confia em Jesus como Senhor da sua vida, você tem a vida eterna. É uma garantia da missão do Senhor Jesus, da vida eterna, porque nós estamos perdidos eternamente, estamos debaixo da ira de Deus, e Jesus, através da sua obra de missão, Ele nos salva, morrendo em nosso lugar, Ele nos dá vida, e essa vida só é recebida se você voluntariamente se entregar ao Senhor Jesus, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então, a primeira coisa que alguém que não tem a vida eterna ainda precisa fazer é ouvir o Senhor Jesus e deixar dirigir a sua vida. Confiar que Jesus é Deus, que Jesus é enviado de Deus, Ele é Deus em essência. Então, nós precisamos não somente crer desta forma. O Senhor Jesus, Ele nos dá a condição de termos vida eterna. O homem de si só não consegue isso. Ser religioso não resolve esse problema. Ser bondoso não resolve esse problema. Ser honesto é obrigação, também não resolve esse problema. A única maneira que nós resolvemos com a morte eterna é ouvir a palavra de Jesus, crendo em Deus, entregando a vida para o Senhor Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, deixando Ele dirigir nossas vidas e não andar como nós queremos. E a terceira coisa e última que nós podemos aprender com a missão de Jesus, que é a nossa necessidade, e aí a autoridade do Senhor Jesus, ela é garantia da salvação ou da condenação eterna. Segundo a palavra do Senhor Jesus, a sua autoridade, ela é a garantia da salvação ou da condenação eterna. Olha só o versículo 26 a 29 diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, a autoridade do Senhor Jesus dada por Deus, ela é a garantia de salvação ou de condenação eterna. Vai depender da decisão que a pessoa toma. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus falou de morte para os vivos. Ele falou para os judeus que ia chegar a hora que aqueles que ouvissem a voz do Filho iriam viver. Ele estava falando de pessoas que estavam vivas. Agora ele fala que o sepulcro, aqueles que estão no sepulcro, na cova, no cemitério, vão ouvir a voz dele. E ouvindo a sua voz, eles vão sair. E não tem opção, todo mundo vai ter que sair onde quer que esteja. E a Bíblia diz que serão duas ressurreições. Eu não sei qual hora, como é que vai ser isso de modo geral. Que vai ser assim, a primeira ressurreição é a ressurreição daquelas pessoas que um dia confiaram em Jesus Cristo, ouviram a sua palavra, creram em Deus e morreram em Jesus Cristo. A segunda ressurreição, ela tem a ver com aquelas pessoas que ouviram, não aceitaram, não creram e estão na segunda ressurreição. E a Bíblia diz lá no capítulo 20 de Apocalipse: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Ou seja, isso quer dizer que quem participar da segunda ressurreição vai ser condenado para a morte eterna. Então o Senhor Jesus, quando Ele fala dessa autoridade, a gente pode voltar lá em Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versículo 2. E ele diz que o Pai deu autoridade para Ele julgar. 2, que é um texto escatológico também, fala da volta do Senhor Jesus. Ele diz assim, versículo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Há duas constatações, há dois resultados, de acordo com a informação de Jesus como uma pessoa que pode nos salvar. A única saída que nós temos de salvação: aqueles que ouviram, aqueles que creem em Jesus Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna.
Aqueles que não creram vão ressuscitar para a morte eterna. Então, Daniel já fala sobre isso, que as pessoas vão estar no pó, já fala de um juízo. Aqui Jesus está falando agora da sua segunda vinda, do quando ele vier para julgar o mundo e para levar a sua igreja. Ele vai chamar, e as pessoas que estiverem no sepulcro, e aí não tem mais, ao chamado dele, todos vão sair, tanto salvos como os perdidos. Uns vão para a vida eterna, outros vão para a morte eterna. Eu quero perguntar para você, para onde você vai quando Jesus te chamar? Se Jesus voltasse hoje, qual seria? Para onde você iria? Como você tem feito com as informações acerca de que Jesus é a única saída para nós, a única forma de salvação que nós temos? Eu quero dizer para você que de tudo que eu falei, a missão de Jesus foi vir para salvar você e a mim. Jesus veio para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, como dissemos antes, e nós carecemos da missão de Jesus, nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos do sacrifício de Jesus. Sem isso nós não vamos ser salvos. Nós não temos condições de fazer mais nada a não ser aceitar Jesus, se arrepender e obedecer ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu quero perguntar para você nesta noite: você gostaria de ter a vida eterna? O que você gostaria da sua vida? Ter uma vida eterna, morar com Deus, ou ter morte eterna, condenação eterna? O que você preferiria na sua vida? Hoje você pode optar, hoje você pode escolher, porque Jesus diz que aqueles que ouvirem a sua voz, eles vão viver. Em primeiro lugar, ter vida nesta vida. Em segundo lugar, ter certeza de que quando você partir, você vai estar com Deus, porque a Bíblia diz que não vai haver mais condenação, mesmo que você estará no julgamento, mas não vai haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 diz isso. Não há mais condenação. Mas aqueles que não aceitaram, eles vão para a morte eterna, para a vergonha eterna, como o texto bíblico diz. E eu quero perguntar para você: qual será o destino da sua alma? Para onde você vai quando Jesus te chamar? Eu quero concluir o sermão nesta noite, e eu quero perguntar para você: se a missão de Jesus é a nossa necessidade, eu quero que você entenda que, independente de tudo que você está precisando, o que você mais precisa nessa hora é de Jesus Cristo, a sua vida. Lembro da última vez que eu preguei, das últimas vezes que nós pregamos aqui, com todos aqui presentes, eu falei do World Trade Center, que as pessoas não sabiam o que ia acontecer naquele dia. Muitas pessoas foram trabalhar e nunca mais voltaram para sua casa. Muitos tiveram enterros e eles faleceram. Hoje, infelizmente, 2 semanas depois, nós não podíamos nem pregar juntos por conta da pandemia. Infelizmente, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já perderam suas vidas, e muitas dessas pessoas vão estar no julgamento um dia perante o Senhor Jesus. Eles vão ter que responder por que eles aceitaram, por que eles não aceitaram o Senhor Jesus. Porque se aceitaram, eles vão para a vida eterna, mas se não aceitaram, eles vão ter que ver com Deus no julgamento. E a Bíblia diz que serão condenados porque não creram no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, não crê, mantém-se em desobediência ao Filho e não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só Jesus Cristo pode tirar debaixo da ira de Deus. Eu quero perguntar a você: qual a sua situação? O que você quer fazer da sua vida? A missão de Jesus Cristo é a nossa necessidade. Que Deus te abençoe. Você possa ter entendido essa palavra, que Deus possa ter falado no seu coração, que você entenda que Jesus quer te salvar. Jesus quer transformar a sua vida de morte para vida, e vida em abundância, a vida eterna. Essa vida não termina aqui quando nós partimos, mas quando nós partimos se inicia agora uma vida sem fim, uma vida divina, uma vida com Deus, e a vida de Deus é a eternidade. Então você tem essa oportunidade. Eu quero convidar você para orar, para se colocar diante de Deus, para que Deus possa falar no seu coração. Vamos orar nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade. Peço perdão se não pude
passar toda a sua Deus, a riqueza desta palavra, pois ela nos alegra, Senhor Deus, porque é a certeza que o Senhor dá para o seu povo de salvação. A autoridade do Senhor Jesus é a nossa garantia de salvação. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia que um dia nós vamos ressuscitar com Ele também. Então eu te peço que a sua palavra enche nos corações. Que o seu Santo Espírito possa convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de poder falar em nome de Jesus com liberdade. Que o Senhor possa alcançar os corações daquelas pessoas que porventura estão ouvindo e ainda não têm um compromisso com o Senhor Jesus. Mas que elas não deixem de passar, Senhor Deus, esta noite e tomem a decisão lá do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Pedimos a sua bênção para nossas vidas, a vida da tua igreja e todos que estão ouvindo esta noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou até esse momento. Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir um favor a você, eu quero colocar à sua disposição os irmãos que você conhece nesse canal. Nós estamos colocando à sua disposição. Se você entendeu a palavra de Deus, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, se você entende que precisa dessa vida de Jesus na sua vida, mas não sabe como fazer, nos procure. Nós estamos à sua disposição. Pode escrever lá no e-mail, pode ligar para a gente. Eu já coloquei no celular, é o 998-34-3160. Fique à vontade. Nós estamos para servir Jesus. A missão de Jesus é a nossa necessidade. A nossa missão é pregar para você que você precisa de Jesus. Então conte conosco, estamos aqui para te ajudar a esse entendimento, a poder entender a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, seja com este povo e todo o povo de Deus parado sobre a face da terra desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana.